Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar a nossa aula como a gente sempre faz, né, nos domingos pela manhã, com o nosso quiz, que são as perguntas relacionadas à nossa aula da semana passada, a aula que foi ministrada pelo professor Rodrigo. Então, eu vou projetar aqui para vocês o quiz e nós vamos então começar aqui o nosso show do galardão, né? A gente tem brincado aí com a questão da premiação, como a gente não vai dar prêmio nenhum, a gente está só enrolando vocês, brincadeira, brincadeira. A gente vai premiar aí os melhores desempenhos, mas a gente vai fazer então o nosso show do galardão aí, para ver como foi a percepção de vocês com relação à aula que passou, a aula do nosso último domingo, que foi o domingo dia 9 de maio. Então a gente vai começar, né? A temática da nossa aula foi o discipulado no lar, né, em que a gente conversou a respeito de situações ligadas ao discipulado, ao viver cristão dentro do ambiente familiar e do ambiente que na época era familiar, né, da relação dos escravos e senhores, entre outras coisas. Então nós vamos às perguntas, fique atento aí para você não responder errado, para você não perder o time das perguntas. Então nós vamos aí à nossa primeira questão, valendo um galardão. Diz assim a primeira questão: em Efésios capítulo 5, Paulo ressalta sobre a sujeição mútua e os deveres do casal. Quais são esses deveres? Letra A, que a esposa seja uma boa dona de casa e o marido seja trabalhador. Letra B, que a esposa sujeite-se ao seu esposo como se sujeita a Jesus, e que o marido ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Letra C, que a esposa ame seus filhos além de si mesma, e que o marido ame seus filhos assim como ama a sua esposa. E letra D, que o marido seja ajudador de sua esposa e a esposa ame seu marido como Cristo amou a igreja. Qual é a resposta certa? Vocês estão certos disso? Então, valendo um galardão, a resposta certa é letra B, que a esposa sujeite-se ao seu esposo como a Jesus, que o marido ame sua esposa como Cristo amou a igreja. Vamos à segunda questão, valendo então 2 galardões. A segunda questão diz assim: por que o autor faz uma analogia igualando o relacionamento conjugal ao relacionamento entre Cristo e a igreja? Letra A, porque somos frequentadores assíduos de igrejas. Letra B, porque assim caminha a humanidade. Letra C, porque Cristo é a melhor analogia para tudo. Ou letra D, porque a família é um microcosmo da igreja. Qual é a resposta certa? Vamos lá. Todo mundo aí respondendo. Vocês estão certos e certas disso? Ainda dá tempo. Então a resposta certa é, valendo 2 galardões, letra D, porque a família é o microcosmo da igreja. Letra D, porque a igreja é o microcosmo da igreja. Então, vamos então para a nossa terceira. Essa foi pegadinha do professor Rodrigo, pegadinha do malandro. Yeah, yeah! Yeah, yeah! Pegadinha do malandro. Faz parte, pessoal. Errar faz parte do processo de aprendizagem. Vamos lá, vamos lá. Terceira questão, valendo 2 galardões, que pelo jeito ninguém pegou o galardão da outra vez, né? Vamos lá. O autor de Efésios ressalta sobre a sujeição mútua e os deveres entre pais e filhos. Quais são esses deveres? Letra A. Filhos, obedeçam seus pais em Cristo. E pais, não provoquem a ira dos seus filhos. Letra B. Filhos, obedeçam seus pais somente quando estiverem em casa. Pais, estejam em casa, senão os filhos não podem obedecer. Letra C. Filhos, não usem drogas. Melhor um careta vivo do que um drogado morto. Ou pais, não deem besteiras aos seus filhos. Letra D. Filhos, não sejam rebeldes sem causa. Pais, sejam autoritários sempre que possível. Qual é a resposta certa? Muito cuidado agora, né, pessoal? Vai que tem outra pegadinha do malandro do Iê aqui do professor Rodrigo. Então vamos lá. Valendo 2 galardões, porque um pessoal perdeu, né? A resposta certa é
Letra A, filhos obedeçam seus pais em Cristo e pais não provoquem a ira dos seus filhos. O professor Rodrigo provocou a ira dos alunos na questão anterior, né? A Jaque falou que todas as questões têm um pouco de verdade. A última, talvez, né, ser autoritário não é muito bom, mas vamos lá. Vamos lá. Quarta questão, valendo aí os 3 galardões, sobre a sujeição mútua e os deveres entre patrões e funcionários, dentro da visão do Evangelho, qual dos dois papéis deve ser mais valorizado? Letra A, o patrão, que é o manda-chuva, pois é o único e provedor do salário dos seus funcionários. Letra B, o papel do funcionário, que é a fonte de riqueza do seu patrão. Letra C, não há escala de importância. Para Deus, ambos possuem o mesmo valor e ambos estão sujeitos a Cristo. Letra D, a situação é condicional, está sujeita à forma como a sociedade entende. Essa tá difícil, hein? Qual é a resposta certa? Valendo então 3 galardões, a resposta certa é letra C, não há escala de importância. Para Deus, ambos possuem o mesmo valor e ambos estão sujeitos a Cristo. Quinta e última questão, valendo agora os 4 galardões, diz o seguinte: Paulo, em Efésios 6, quando disserta sobre a alegoria da armadura na vida do cristão, fala sobre a luta constante em que estamos envolvidos. Contra quem é essa luta? Principados e potestades que dominam a escuridão, letra A. Letra B, as outras religiões e os macumbeiros. Letra C, as pessoas que falam mal da igreja. E letra D, os neopentecostais que só pensam em dinheiro. Qual é a resposta certa? Estão certos e certas disso? Então, valendo aí os 4 galardões, a resposta certa é principados e potestades que dominam a escuridão. Letra A. Deu tempo, Dida, deu tempo. O Rodrigo é bastante criativo mesmo, mano, é verdade. Então vamos lá. Esse foi o nosso quiz, né? Para a gente relembrar, para a gente ter em mente aí tudo que a gente conversou na aula passada. É um momento de descontração, um momento também da gente relembrar algumas coisas. E vamos então para a nossa aula, né? Não sei se felizmente ou infelizmente, na semana passada nós finalizamos finalizamos a Epístola de Paulo aos Efésios. Foi um período muito proveitoso, desde lá de março a gente conversando sobre essa epístola. E hoje a gente começa a falar e a conversar sobre a Epístola de Paulo aos Filipenses. Então hoje a gente vai fazer uma aula introdutória para entender o contexto tanto da cidade de Filipos quanto da igreja que estava ali situada em Filipenses, para a gente poder conhecer um pouco do pano de fundo que vai tratar a questão dessa carta que Paulo escreve aos Filipenses. A gente vai começar a carta de Paulo aos Filipenses hoje, então a gente vai ter um pouquinho de conversa sobre isso. Então, bom dia para a Márcia que chegou, né? Eu não tinha visto aqui. Bom dia, então, para quem chegou depois. Vamos então à nossa aula, né? O tema da nossa aula de hoje, então, introdução à carta de Filipenses. Esse papel que está aparecendo para vocês aí, ele é uma foto de um dos manuscritos de um pedaço da carta de Paulo aos Filipenses, que foi encontrado no, naqueles manuscritos do Mar Morto, né, em Qumran. Então esse é um fragmento da carta que a gente vai conversar hoje, né, de uma cópia da carta. Lembrando, né, vale ressaltar que a gente não tem os originais dos escritos bíblicos, que era um costume da cultura antiga, de que quando o copista fazia cópia de um determinado livro que estava já se desgastando, aquele livro antigo ele era destruído para evitar problemas de interpretação no sentido de alguma rasura, alguma coisa que se desfez com o tempo. Então o anterior ele era normalmente destruído. A gente tem fragmentos aqui, não é da carta original, mas de uma cópia da carta de Paulo aos Filipenses, que é essa carta que a gente vai estudar aí.
falando aí da questão da carta de Paulo aos Filipenses, é bom a gente tentar dar uma relembrada como era o Império Romano nessa época em que Paulo trata aqui. O Império Romano foi um império que durou muito tempo, né? Logo depois aí do Império Grego até muito tempo depois de Cristo, uns 400 anos depois de Cristo, então durou muito tempo o Império Romano. E esse era o Império Romano na época em que Paulo estava aqui escrevendo essa carta aos Filipenses. Então a gente tinha aí essa parte que está de bege, tudo isso nessa época de Paulo era o Império Romano, né, que era o maior império daquela época. Então a gente tinha a Britânia, ali que é mais ou menos onde parte do que é hoje a Grã-Bretanha, né, a Inglaterra, a Germânia, ali que é mais ou menos a Alemanha, a Gália, a Espanha, que é ali França, Portugal, Espanha, a Mauritânia no norte da África, o Egito, Roma, ali na questão perto da Itália, ali, Trácia, Macedônia, que é na região da Grécia, indo ali um pouquinho já para o leste europeu, a Galácia, a Síria, a Mesopotâmia, a Judéia. Então era um império muito vasto. Essa cidade de Filipos, que a gente está dizendo aqui, que é da carta que Paulo escreveu aos Filipenses, né? A cidade em que essa igreja estava situada, era uma cidade que estava aqui na Macedônia. Tá? A gente tem hoje, inclusive, um país chamado Macedônia, ali perto da Grécia, né? Fazia parte da antiga República Iugoslávia. Então, era aquela região que a Macedônia, dos tempos do Império Romano, dos tempos bíblicos, né? Estava situada. Então, nessa região, e é ali que ficava a cidade de Filipos, que a gente vai falar daqui um pouquinho mais sobre detalhes. A Macedônia era uma província romana, isso é importante a gente saber, porque como ela era uma província romana, ou seja, ela pertencia ao Império Romano, ela tinha um sistema de governo que tinha toda a relação com o sistema de governo dos romanos. Havia um governador local, determinado pelo imperador, que governava aquela região de acordo com a lei romana, de acordo com a Pax Romana. Então a gente tinha ali desenvolvimento de estradas que os romanos faziam, toda a negociação dentro das moedas que os romanos estabeleciam. Então tudo era feito dentro desse mercado comum que existia no Império. Então eles tinham algumas vantagens, né? Quem nascia na Macedônia era cidadão romano, por exemplo, e tinha alguns direitos em detrimento de outros cidadãos que não eram cidadãos romanos. Quem nascia na Macedônia pós, né, ela se tornar província romana, então tinha uma série de questões. E aqui na província romana, as principais cidades que a gente tinha na Macedônia, que era essa província, eram Anfípolis, Apolônia, que talvez vocês não tenham escutado tanto, e duas cidades que a gente ouve bastante, que é Filipos, que é a cidade que a gente está tratando aqui, e Tessalônica. Tá? É importante a gente dizer, pessoal, até vou pedir para alguém, se puder fazer essa gentileza, de abrir em Atos 16, verso 12, pedir para alguém de vocês fazer essa gentileza, para a gente ler esse texto, que é o Lucas falando a respeito de Filipos, quando ele, Paulo e Silas chegam lá na segunda viagem missionária de Paulo. Então, o Lucas ele fala a respeito do que era essa cidade de Filipos. Então, se alguém puder abrir, por gentileza, um voluntário aí puder abrir, eu agradeço. Abrir, Lu. Fica à vontade, Alex. Só o 12, Lu? Por enquanto, saudoso, mas vamos ler mais. Deixem aberto aí em Atos 16, que a gente vai conversar mais sobre esse texto, para conhecer um pouco a cidade, mas só o 12 por enquanto. Tá. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. Legal. Aí, então, Lucas está falando aí da importância, né, da cidade de Filipos, né, embora, né, talvez aí na tradução tenha perdido alguma coisa, Filipos, por registros históricos, não era a principal cidade, né? A principal cidade da Macedônia era a sua capital, Tessalônica, tá? Era a principal cidade, mas Filipos era uma grande metrópole porque Filipos tinha um porto um pouquinho próximo de Filipos, que era o porto de Nicópolis, que trazia para a cidade um grande movimento comercial. As cidades portuárias na época tinham um grande comércio. E, em função disso, era uma das principais cidades. É como a gente dizer, talvez, né, talvez a percepção
de Lucas aqui seja uma percepção econômica, né? No Brasil, por exemplo, Brasília é a capital, né, política do país, mas do ponto de vista econômico, a principal cidade do país é São Paulo. Do ponto de vista turístico, tem outras cidades. Então a gente tem outras percepções. Talvez Lucas estivesse pensando aqui do ponto de vista econômico, da prosperidade. E aí é verdade, Filipos era uma cidade muito importante. Então esse é o pano de fundo da cidade. A cidade, pessoal, ela era chamada na época de Colônia Augusta Iulia Filipense. Ela era uma colônia romana, né? E aí Augusta e Iulia por causa dos imperadores Augusto e Júlio, né? Augusto César e Júlio César, e Filipense. Esse Filipenses do nome, que aí vem de Filipos, é um nome que tem muito a ver com a questão da fundação dessa cidade, né? Essa cidade ela foi fundada na época do pré-ali Império Grego, Império Macedônico, né? Em 356 a.C., quando Filipe II, que foi pai de Alexandre o Grande, né? Teve uma batalha ali, conquistou, né, a Macedônia, conquistou a cidade de Filipos. Ao fundo aí vocês têm as ruínas da cidade, essa é uma foto de lá, das ruínas da cidade. Tá? É muito comum na Europa, nesses lugares a gente tem essas ruínas, que são tombados, né? Então há escavações, há uma série de procuras, são um pouquinho da cidade, como era a cidade na época aí do Império Romano. Tá? E essa cidade ela foi fundada, então, bem antes, um pouco antes do Império Romano, no Império Macedônico, né, 356 a.C., e ela tem esse nome Filipos por causa do Filipe II, que, no alto da sua humildade, resolveu aí dar o nome à cidade, o seu próprio nome. Então é Filipos, a cidade de Filipe, por isso esse nome. Essa cidade de Filipos, tá, ela se tornou parte do Império Romano em uma batalha que teve em 42 a.C. Ela foi cenário de uma batalha entre Brutus e Cássius, uma batalha bastante icônica do ponto de vista histórico do Império Romano. E aí ela se tornou uma colônia romana por causa disso. Nessa batalha, em 42 a.C., ela é tomada pelos romanos e ela se torna parte, então, dessa província da Macedônia, e ela começa, então, a ser uma colônia romana. E o que acontecia, pessoal, quando você tinha uma batalha e uma cidade era tomada pelo Império Romano? Os legionários, que eram os soldados... Opa, pode falar, Alex, levantou a mão, pode falar, manda ver. Ô, Lu, desculpa. Não, só para uma dúvida. Atualmente, onde fica localizado? Opa, boa pergunta. É no leste europeu, essa Tá. cidade. É ali entre a Grécia e o próprio país chamado Macedônia que a gente tem hoje, né? Então, ali da Grécia para essa região da Macedônia, a gente tinha muitos lugares ali, Tessalônica, muitos lugares que ficam nessa região ali, entre a Grécia e o leste europeu, perto da antiga Ah, Iugoslávia ali. fechou. Obrigado, Lu. Beleza? Então, e naquela época, né, essa questão de ser colônia romana, o que acontecia? Quando você conquistava um lugar, o Império Romano conquistava um lugar, os soldados que lutaram aquela guerra se aposentavam e eles eram colocados para morar, para ter uma presença militar naquela cidade. Então, a cidade de Filipos, nesse período de Paulo já, aí já quase 100 anos depois, pouco mais de 100 anos depois, né? 42 até 49, 50 depois, 92 anos depois, quase 100 anos depois, era uma cidade que tinha muito esses soldados aposentados de Roma. Então tinha uma presença muito grande de ex-soldados. Então, do ponto de vista da situação aqui da cidade, a gente tinha uma presença pequena de judeus. E isso a gente percebe, pessoal, dessa presença pequena de judeus. Se o Alex estiver ainda com o capítulo 16 de Atos aberto, Alex, vou pedir para você abrir para a gente o verso 13, em que a gente consegue ver aí essa pequena presença de judeus quando Paulo chega lá. Você leu 12, leu 13 para a gente, por favor. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Olha só, para quem conhece o livro de Atos, o Alex lecionou Atos para a gente, o Alex e o Rodrigo, né? A gente teve aula de Atos com eles. Era costume do apóstolo Paulo, quando ele chegava num lugar, ele procurar uma sinagoga.
para poder pregar o evangelho. Então ele ia até uma sinagoga, porque os judeus já tinham essa expectativa do Messias, então ele pregava primeiro aos judeus e depois ele se voltava para os gentios. Quando ele chega em Filipos, ele não procura uma sinagoga. E por que ele não procura uma sinagoga? Porque não havia sinagoga em Filipos. Para se ter uma sinagoga em uma cidade, em um local, você precisa que exista, pelo menos na cidade, 10 homens judeus, para que você possa, então, abrir uma sinagoga, 10 homens judeus maiores de idade. Então, quando Paulo chegou lá, não tinha essa quantidade de judeus na cidade. Então, por isso, não tinha uma sinagoga. Então, o que ele faz? Ele vai para um rio, e aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Existia nessa época em que Paulo chega a Filipos, um sentimento antissemita, um sentimento antijudeu muito grande. Então, ele vai para um rio que é distante da cidade, praticamente fora da parte urbana da cidade, em que as pessoas, como tinha esse sentimento antissemita, costumavam utilizar a beira do rio, né, para fazer as suas orações, para conversar a respeito do Antigo Testamento, da Torá. Então tinha esse sentimento. Por que tinha esse sentimento, pessoal? Em 49 depois de Cristo, um imperador chamado Cláudio, ele assinou um decreto dizendo que todos os judeus deveriam sair das cidades que eram colônias romanas, que não deveria ter judeus nessas cidades romanas. É quando a gente vê, por exemplo, no relato de Atos, Paulo se encontrando com Priscila e Áquila, por exemplo. Eles tinham sido expulsos de Roma porque eles eram prosélitos, eram gentios convertidos ao judaísmo. Então, essas pessoas tinham que se deslocar. Então, essa pequena presença era de judeus é também em razão disso, e por isso não se tinha uma sinagoga ali. Eles foram buscar um rio para poder fazer os seus estudos, para poder fazer as suas orações. Tá? Outra coisa também interessante, né, nessa questão, em função desse decreto de Cláudio, existia em Filipos e nas demais colônias romanas um grande patriotismo romano. A gente vai perceber na carta dos Filipenses, quando a gente estudar nas próximas semanas, que Paulo fala muito de cidadania na carta aos Filipenses. Por que ele diz isso? Porque os moradores de Filipos eram pessoas que tinham orgulho da sua cidadania romana. E aí, a gente vai tratar daqui a pouquinho também, é interessante a gente pensar que foi em Filipos que Paulo é preso, ele é torturado e depois se apresenta como cidadão romano e gera toda uma confusão na cidade, um pedido de desculpas público ao apóstolo Paulo, que os romanos não podiam torturar cidadãos romanos, né? Então, cidadão romano, os cidadãos romanos, né, tinham toda uma proteção da lei em detrimento de outros cidadãos. Então, eles tinham orgulho de todos esses direitos que eles tinham, de fazer parte do império, até lembrando por quê, né? Boa parte das pessoas que viviam lá eram legionários aposentados ou familiares desses legionários aposentados. Então, isso é importante. Do ponto de vista da religião em Filipos, a gente tinha bastante sincretismo religioso. Por que isso acontecia? Tinha alguns resquícios da religião grega, da adoração aos deuses gregos, que a gente hoje chama de mitologia, né? Mas na época era a religião da época, então tinha essa adoração aos deuses gregos, e também de vertentes desses deuses gregos, da religião romana e da religião traciana, que era uma religião que existia antes de Filipe II chegar, lá em 356 a.C. Essa região era chamada de Trácia antes. Então, por exemplo, os dois principais deuses que eram adorados em Filipos, a deusa Artemis, que a gente já conversou quando falou de Efésios também, né? A deusa Artemis. Artemis é a versão grega dessa divindade, que é chamada de deusa Diana pelos romanos, né? Pela religião romana, e que na religião traciana, que é anterior à chegada de Filipe, era chamada de Bendis. Então essa deusa ela era adorada em Filipos, né? Ou como Artemis, ou como Diana, ou como Bendis, nas suas versões grega, romana e traciana, ela era adorada pelos filipenses. O deus Ares, por exemplo, que é o deus da guerra da religião grega, né?
conhecido na religião romana como Marte, né? Ele também era adorado nessa cidade, né? E ele tinha o nome de Mindrito na religião traciana. Então era o mesmo deus que tinha nomes diferentes nas religiões, adaptações a essas adorações, e também tinha muito presente aqui a religião imperial. Nesse período, por causa da presença pequena de judeus, não havia muito, e desse sentimento antissemita, não havia muito essa percepção, essa adoração ao Deus dos Hebreus. Então, o Deus dos Hebreus não era um Deus comumente adorado aqui em Filipos. Vale ressaltar, né, pessoal, que essa é esse pacotão que Paulo chega na sua segunda viagem missionária para pregar o evangelho e para começar, então, a montar, a desenvolver a igreja ali. Então, é nesse panorama histórico que Paulo vai chegar na sua segunda viagem missionária, e aí a gente vai falar um pouquinho da fundação da igreja. Nessa parte aqui, pessoal, do contexto, alguém quer comentar alguma coisa, quer acrescentar alguma coisa, perguntar, fica à vontade, tá? Essas aulas de história acabam sendo um pouquinho mais chatas para alguns, talvez, mas vamos lá. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade também. Só levantar a mãozinha aí, ou abrir o microfone e vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Dentro desse contexto, vamos então conversar um pouquinho de como foi a formação dessa igreja de Filipos. A gente já leu aí no verso 13 que a primeira ação missionária de Paulo aí em Filipos é uma ação de ida até o rio, onde as mulheres lavavam as roupas, onde as mulheres ali estavam fazendo as suas orações, provavelmente mulheres prosélitas. Então, a chegada de Paulo aí é uma chegada de Paulo na sua segunda viagem missionária. Só para a gente conhecer o pano de fundo, né? Para Paulo ir para a Macedônia, surgiu uma série de probleminhas para Paulo, para que ele pudesse ir para a Macedônia, onde se encontra aí Filipos. Se a gente pegar aí no capítulo 16 de Paulo, né? Antes no capítulo 15, antes de começar aí a segunda viagem missionária, Paulo tem um desentendimento com Barnabé por causa de João Marcos. Então, eles tinham feito a primeira viagem missionária, tinha acontecido o concílio de Jerusalém, e aí eles tinham tido uma discussão aqui no começo do início dessa segunda viagem missionária, porque Barnabé queria levar o seu sobrinho João Marcos na viagem com eles, e Paulo não confiava em João Marcos, porque João Marcos tinha abandonado Paulo e Barnabé na primeira viagem. Não sei se por medo ou por alguma enfermidade, ele tinha deixado eles na mão, e aí Paulo não queria levar João Marcos e Barnabé queria levar João Marcos. Em virtude disso, desse desentendimento, Paulo, Silas e no comecinho da viagem Timóteo partem para essa segunda viagem missionária de Paulo, e Barnabé vai junto com João Marcos para Chipre, né, para o Chipre, para fazer uma outra expedição missionária, que a gente não tem relatos bíblicos dessa expedição, porque a partir daqui a gente começa a acompanhar Paulo viajando. E aí o que acontece? Quando Paulo chega em uma cidade chamada Troade, isso está no capítulo 16 de Atos, a partir do verso 4, tá? Ele tinha viajado ali pela Frígia, pela Galácia, e o texto diz que ele tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, ele não, por alguma razão ele não conseguiu ir para a Ásia, ele chegou à fronteira da Mícia e, tentando entrar em Bitínia, foi de novo impedido pelo Espírito de Jesus. Tá? Isso está no verso de número 7 do capítulo 16. Aí eles contornaram a Mícia, desceram para Troade, e durante a noite o Paulo teve uma visão de um homem com vestimentas da Macedônia, um macedônio, ficou de pé diante de Paulo e dizia para Paulo assim: passa a Macedônia e nos ajude. E aí, com essa visão, isso já ainda no capítulo 16, verso 9 e 10, Paulo então percebe que era vontade de Deus que eles fossem para Filipos. Então, Paulo teve uma série de impedimentos para o que ele pretendia, para o plano que ele tinha de pregar na Ásia. E aí ele acaba, então, indo para Macedônia, e aí, indo para Macedônia, a gente começa aí o relato. Paulo chega, não tem sinagoga, não tendo sinagogas, ele vai, então, para o rio, e ao chegar nesse rio, o apóstolo Paulo, ele aqui encontra as mulheres ali
orando. Outra coisa interessante aqui também, pessoal, é que quando se chega em Filipos, né, ou quando se está para se chegar em Filipos, muito provavelmente é quando quando Lucas se achega a Paulo para a viagem. Porque olha só, Alex, já que você está aberto com a Bíblia aberta, aí vamos aproveitar. Lê para a gente, eu vou pedir para você ler para a gente o verso 10 do capítulo 16, para a gente perceber uma coisa interessante. Lê para a gente o 10, que é pouco antes deles irem para Filipe. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Esse preparamo-nos, Deus nos tinha chamado, é o primeiro momento em que no livro de Atos a gente percebe aí a primeira pessoa do plural. Ou seja, a gente percebe o escritor do livro de Atos fazendo parte da história. Até aqui, até o verso 9 desse capítulo 16, tudo estava sendo escrito em terceira pessoa. E aqui começa, então, Lucas fazer parte da viagem. Alguns estudiosos acham que Filipos era a cidade de Lucas, e por isso que Lucas tem, a partir daí, se junta, né, a Paulo, a Timóteo, a Silas, e partem, então, para essa viagem para Filipos. Então, essa mudança da pessoa, né, da conjugação do verbo aqui para a primeira pessoa do plural, indica essa adesão de Lucas à segunda viagem missionária de Paulo. Então, é uma curiosidade da cidade de Filipos, que é a primeira cidade, então, que a gente vê Lucas chegando junto com Paulo na viagem. Então, eles chegam na cidade, eles vão até um rio, e nesse rio, lê para a gente, Alex, os versos 13 até o verso 15, por favor. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecidos de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Então, olha só. Olha que curioso. A igreja de Filipos começa com a conversão de uma mulher. O primeiro membro, primeira pessoa que faz parte da igreja dos filipenses, em Filipos, foi uma mulher que era uma comerciante, né? Ela trabalhava provavelmente com tintura de tecido, por isso que ela estava ali no rio fazendo a lavagem dos tecidos. Então a igreja começou com uma mulher, foi o primeiro membro da igreja, e aí as pessoas da família dela se converteram, e ela chama então os missionários para morarem na sua casa. Então uma mulher começou a igreja de Filipos. Olha só, mesmo numa sociedade extremamente machista, que era a sociedade da época do Império Romano, né, mais machista do que a nossa, que já é muito machista, uma mulher foi a primeira convertida aqui em Filipos. E a igreja começa a partir daí. Então, a igreja já começou com a conversão de uma mulher, um pouco diferente do que se esperava, né? De ir da sinagoga, os homens judeus se convertendo, prosélitos se convertendo, começa com uma mulher aqui. Com a conversão da Lídia, Paulo então começa a fazer esse vai e volta para orar, para pregar, para falar do evangelho, e aí surge a conversão de uma outra pessoa também bastante marcante, que é o segundo relato de uma conversão de alguém fazendo parte da igreja em Filipos, que está do verso 16 até o verso 24, que eu vou pedir para o Alex ler para a gente também de novo. Então, do 16 ao 24. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias.
Finalmente, Paulo, indignado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o Espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal diante das autoridades. Levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Olha só que interessante. Paulo, Silas, Timóteo e Lucas estavam indo então para o rio, que era o lugar de oração, para ali orar e pregar o evangelho. E no caminho, todos os dias que eles iam, uma mulher, né, que era uma escrava na época, anunciava que eles eram servos do Deus Altíssimo e que anunciavam um caminho de salvação. Paulo, depois de certo tempo, se indigna com aquilo, expulsa o demônio dessa mulher, e essa mulher é talvez aqui a segunda conversão marcante da situação. Essa escrava, alguém que era explorada por alguém, em função inclusive do demônio que habitava nela, né, da adivinhação que esse demônio proporcionava, e ela se converte. Então olha só, a igreja começou primeiro com uma mulher, e a outra conversão marcante que a gente vê aqui é a conversão de uma escrava, de alguém que não tinha poder econômico, alguém muito pobre, que dependia financeiramente de outra pessoa e que era explorada por essa outra pessoa. E aí essa mulher se converte. Como ela se converte, né, a fonte de lucro dos seus senhores deixa de existir, e aí o pessoal se volta, da cidade se volta contra Paulo, né? Toda vez que a gente trabalha com a questão da economia, né, a gente atrapalha a economia em detrimento da vida das pessoas. A gente salvou uma pessoa aqui, que era escrava não só de um senhor, mas escrava de um demônio, mas fez mal para a economia de alguém, alguém se rebela, se revolta e reclama do ponto de vista econômico aqui. E aí, por causa disso, né, Paulo e Silas são presos. Provavelmente Timóteo e Lucas conseguem fugir, tá? Timóteo porque tinha aparência grega e Lucas também porque era gentil, então eles eram gentios, embora Timóteo fosse filho de judeu, mas ele era de feições gregas, então ele provavelmente não foi preso por isso. Paulo e Silas, que tinham cara de hebreus, foram presos. E aí foram presos aqui, e é interessante que a acusação que colocam com relação a Paulo, né, e Silas, é de que eles estavam anunciando algo que não era permitido para os romanos, que era a religião dos hebreus. Eles vinculavam Paulo e Silas a judeus, e para eles o que Paulo e Silas anunciavam era a religião judaica, que não era permitida ali por causa do decreto de Cláudio que a gente falou agora há pouco. Então, por isso, Paulo e Silas são presos. Eles são presos por causa da feição deles por serem hebreus, e ninguém pergunta se eles têm cidadania romana. E aí eles são açoitados, são torturados e são presos, são colocados no cárcere, estão lá colocados no cárcere. Então a gente tem aqui duas conversões marcantes. Lídia, uma mulher, e essa escrava que a gente não sabe o nome, que é liberta do espírito e está ali agora seguindo o evangelho. E Paulo e Silas presos. Durante essa prisão de Paulo e Silas, é um texto bastante conhecido, o Alex vai ler para a gente, do 25 ao 34, para a gente poder, desse capítulo, para a gente poder entender o pano de fundo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente, todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo.
e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Até o 34, né, Lu? Isso. Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Então aqui acontece uma situação de um milagre, né? Paulo e Silas estavam ali presos por volta da meia-noite. E é curioso aqui que chama bastante atenção que, embora eles tivessem sido açoitados e estavam presos com os pés num tronco, eles estavam entoando hinos de louvor a Deus, estavam adorando a Deus, apesar das lutas, apesar do sofrimento, apesar de estarem ali injustamente presos. Então, eles estavam ali. E aí, enquanto eles estavam ali adorando, louvando a Deus, surge um tremor, as portas da cela se abrem, e o carcereiro, que era o responsável por aqueles prisioneiros, achando que todos os prisioneiros tinham fugido, ele começa um movimento para tentar se matar. E por que se matar, pessoal? Era os soldados romanos e também os carcereiros aqui, que digamos assim estavam abaixo dos soldados, tinham a responsabilidade de cuidar dos presos. Quando você tinha um prisioneiro, você era responsável pelo prisioneiro. Se esse prisioneiro fugisse, fosse embora, se os prisioneiros fugissem e fossem embora, e você seria torturado e morto por não ter cumprido com a sua obrigação. É semelhante ao que aconteceu com os guardas lá que cuidavam do sepulcro de Jesus. O fato de Jesus, do corpo de Jesus, entre aspas, ter sumido, eles deveriam ter sido mortos pelo império por ter sumido o corpo que era a responsabilidade deles cuidar. Isso só comprova a ressurreição de Jesus, porque eles não foram mortos. Eles forjaram ali uma história de que eles foram, o corpo de Jesus foi roubado e eles deveriam ser mortos se o corpo de Jesus foi roubado, e eles não foram, tanto que ficaram para contar a história. E aqui acontece a mesma coisa. Quando o carcereiro olha e pensa, todo mundo fugiu, a primeira coisa que vem à mente dele: eu vou me matar porque vai ser uma morte menos sofrida, vou tirar a minha vida aqui, porque senão eu vou ser açoitado e morto. E aí Paulo e Silas não tinham fugido, eles alertam o carcereiro sobre essa questão. E aí o carcereiro faz a pergunta-chave para eles aqui, é o que eu preciso fazer para ser salvo. E aí tem um texto que Paulo e Silas respondem, e eu queria fazer um parênteses aqui no nosso estudo de Filipenses, só para tratar esse texto rapidinho, que muitas vezes é um texto utilizado erroneamente por algumas pessoas e gera alguma frustração. Quando o carcereiro pergunta para Paulo e para Silas, no verso 30, Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Paulo responde, né? Paulo e Silas respondem assim: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os de sua casa, ou você e sua família. Muitas pessoas utilizam esse texto erroneamente para dizer que quando uma pessoa se converte, todas as pessoas da família dela também são salvas. Ou você coloca essa perspectiva que Deus obrigatoriamente vai salvar a sua família porque você se converteu. E não é verdade. Esse é um texto que por muito tempo gerou em mim frustração, porque eu entendia que, como eu sou salvo, Deus salvaria toda a minha família, meu pai, minha irmã, minha mãe já tinha falecido, né, meu irmão, e isso, por enquanto, ainda não se concretizou, e isso me frustrava por muito tempo, até que, certa vez, lendo o texto com cuidado, eu percebi que, na verdade, quando Paulo e Silas dizem assim, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, na verdade, Paulo está dizendo, olha, se você crer e se a sua família crer, vocês serão salvos. Então creiam no Senhor Jesus, o correto aqui, e serão salvos você e os da sua casa. Oi, amor? Isso, a Ana até colocou, a Bíblia disse que todo o que crê, crer é condição para salvar. Então não existe salvação automática. Eu creio e os meus familiares creem. Crer e ser salvo. Então, se o carcereiro cresce e a família dele, os da casa dele também crescem, todos seriam salvos. Então, tem a necessidade de crer. Crer vem antes de ser salvo. Então, não é só o carcereiro crer. Tá?
Então, cuidado com essa leitura, às vezes, enviesada que a gente faz das Escrituras. Então, aqui era preciso que tanto o carcereiro quanto a sua família cresçam. Tá? E isso acontece, pelo relato bíblico aqui, o carcereiro começa a cuidar de Paulo. Então, a gente tem aí a terceira conversão, né, que a gente tem aqui, emblemática em Filipos, que é a conversão do carcereiro. Então, olha só, uma igreja que começa aqui de um jeito um tanto quanto diferente, né? Sem pessoas cultas, sem pessoas que já tinham todo um conhecimento grande da religião judaica, que já eram, digamos assim, judeus. Começa com uma mulher, pequena comerciante da região, mulher que era tratada como escória da sociedade, porque mulher era tratada assim naquela época. Começa como escrava, liberta de um espírito maligno, e começa com o carcereiro, o subalterno do exército romano. Então, igreja que começou com pessoas simples. Quantas e quantas igrejas começam assim, meus irmãos e minhas irmãs, e tem um impacto grande. A Ana colocou aqui só gente top, só gente da elite, né? Só que não, de Filipe. Então, Paulo começa essa igreja com pessoas simples. E é interessante dizer isso, pessoal, que a gente vai ver daqui a pouquinho, quando a gente falar um pouquinho da carta, a gente está caminhando já para o final da aula, que a igreja que estava em Filipos, né, a igreja dos filipenses, era uma das igrejas preferidas do apóstolo Paulo. Era uma das igrejas que ele se alegrava e muito com o que a igreja fez, com a maneira com que a igreja entendeu o evangelho. Uma igreja de pessoas simples, uma igreja de pessoas que eram colocadas de lado pela sociedade da época. Então, essa igreja que ninguém dava nada, Paulo amava de paixão essa igreja. Então, isso é algo interessante. Outras igrejas que Paulo se reuniu com pessoas cultas, que tinha já um histórico de conhecimento do judaísmo, mesmo para os gentios, né, que eram prosélitos. Para estas, Paulo não demonstra tanto carinho quanto nessa carta que ele faz para os filipenses. E ele demonstra tanto carinho que ele volta, né? A gente não vai ler aqui, mas no capítulo 20, na terceira viagem missionária de Paulo, do verso 1 ao verso 6, mostra que Paulo retorna na terceira viagem missionária a Filipos, visita a igreja, demonstra ali o seu amor à igreja. Então, Paulo tinha um carinho muito especial por essa igreja. Uma igreja que começou com pessoas simples. Como a nossa igreja, né? A Igreja Batista de Assunção, que começou com 19 irmãos. Pessoas simples, que começaram com a igreja, foram se desenvolvendo, compraram o terreninho que a igreja está hoje, o prédio da igreja está alocado, e que talvez nem imaginassem que a igreja se tornasse o que a igreja é hoje. Nem imaginassem que a igreja seria o que ela é hoje. Então Deus faz grandes coisas por meio de pessoas simples que se colocam à disposição dele. Foi assim que formou a igreja de Filipos. Pessoas simples que se converteram, que se colocaram à disposição de Deus, e que a gente vai ver durante o estudo da carta, pessoas pelas quais Deus fez grandes coisas, abençoou o ministério de Paulo, levou o evangelho para tantos e tantos lugares com a ajuda dessa igreja. Tá? Então foi essa a igreja de Filipos, assim que ela começou. A carta que a gente vai estudar, pessoal, a partir da semana que vem, ela tem algumas peculiaridades que eu queria tratar com vocês. Primeiro, assim, uma coisa importante que diz respeito a de que lugar ela foi escrita e que data ela foi escrita. Não existe consenso entre os estudiosos da Bíblia. Os teólogos que escrevem, os arqueólogos, pessoas que pesquisam a respeito disso. Então, tanto a origem quanto a data são origens e datas incertas. A gente não tem como cravar qual é. As três possibilidades são as seguintes, tá? Primeira possibilidade, que Paulo tenha escrito preso em Éfeso, isso por volta de 53 a 55 depois de Cristo. Né? Seria uma prisão que Paulo teve em Éfeso, posterior aqui à fundação da igreja em Filipos, né? Provavelmente na sua terceira viagem missionária, que Paulo teria sido preso lá, e de lá escrito essa carta, em que Paulo afirma na carta que estava preso, então teria que ser uma prisão. Então, alguns dizem que foi nessa prisão em Éfeso. Alguns dizem que foi na prisão de Paulo em Cesareia, antes de ir para Roma para ser julgado pelo imperador. Né? Paulo apela para César ali, então ele vai para Cesareia primeiro e depois vai para Roma.
Isso aconteceu entre 57 e 59 depois de Cristo. E a maioria dos estudiosos acreditam que Paulo escreveu essa carta aos Filipenses em Roma, em 61 depois de Cristo, muito provavelmente na sua segunda prisão em Roma, não nessa primeira prisão, mas para alguns na segunda prisão em Roma, prisão que provavelmente levou o apóstolo Paulo à morte. A gente não sabe porque o livro de Atos termina com a prisão de Paulo, Paulo indo para Roma, né, quando ele apela para César, né, quando ele chega em Roma, termina o relato do livro de Atos, a gente não tem aí nenhum relato bíblico sobre esse ponto. Então, Paulo escreveu de um desses lugares e provavelmente em um desses 3 períodos em que ele estava nesses lugares. Tá? Então, esse é o pano de fundo com relação à origem e data. Não dá para definir de onde foi. Mas Paulo estava preso. É uma das epístolas, uma das cartas de um prisioneiro que a gente vai estudar por essa razão. Paulo estava preso. Outra coisa importante aqui é o propósito da carta. Por que Paulo escreveu essa carta? A gente tem aqui um propósito principal, tá, da carta, e tem alguns propósitos secundários que surgem no transcorrer da carta. O principal propósito da carta ela é uma carta de gratidão de um missionário pelas ofertas que ele recebeu. Muito semelhante às cartas que a gente recebe, por exemplo, do pastor Valdir, quando ele apresenta para a gente um relatório e ele conta o que está acontecendo no ministério dele, agradece pelas ofertas que a igreja encaminha regularmente para ele. Então, Paulo estava muito feliz, muito agradecido pelo cuidado que os filipenses tinham com ele, que constantemente encaminhavam ofertas. E olha só que curioso, pessoal, uma igreja formada por pessoas simples. Uma mulher, pequena empresária da época, um carcereiro, uma escrava, assim foi formada a igreja, os seus círculos de amizade, de relacionamentos que formaram a igreja, mas pessoas que mesmo com poucos recursos amavam participar da propagação do evangelho e mesmo não tendo condições de ir para os lugares pregar o evangelho, a maioria, eles ofertavam para que Paulo continuasse o seu trabalho. Essa, pessoal, talvez seja a grande riqueza da igreja. Esse ardor pelas vidas, esse ardor pela pregação do evangelho, para levar o evangelho para as pessoas. E às vezes você fala assim, mas eu não posso ir para o interior pregar o evangelho, eu não posso ir para uma outra nação pregar o evangelho. Tem coisas que a gente pode fazer, a irmã Zilda fala muito disso. A gente pode orar, a gente pode contribuir, a gente pode divulgar, a gente pode ir. São as 4 formas de fazer missão. Você pode escolher qual delas você foi chamado, né? Deus te chamou para participar disso, e você tem aí 4 formas de fazer e faça o que está ao seu alcance. Eles tinham ali, o que eles podiam era colaborar financeiramente, eles colaboravam financeiramente, eles oravam, né? E Paulo se sentia muito abençoado pelas ofertas que eles entregavam para Paulo. Então, a principal razão era Paulo apresentar o relatório aqui, falar e agradecer das bênçãos que ele recebia por meio das ofertas desses irmãos e irmãs. Meu irmão e minha irmã, o seu dízimo, a sua oferta é muito importante para a igreja, é muito importante para a propagação dos valores do reino. Quando você se despende a abençoar a igreja por meio dos seus dízimos e das suas ofertas, Deus vai multiplicar esse valor pegando um pouquinho de cada um e vai abençoar muitas e muitas vidas. Às vezes a gente não tem percepção do quanto Deus faz com o que a gente coloca lá na nossa oferta. O Pix que a gente faz, né? Porque hoje está assim, por causa do distanciamento. O Pix que você faz alcança pessoas, abençoa, alimenta pessoas, fisicamente, espiritualmente, salva pessoas. Então, continue sendo fiel, porque Deus se alegra. Assim como Paulo se alegrava, Deus também se alegra. Tá? E aí outros propósitos que a gente pode chamar de secundários, mas que aparecem na carta, é que Paulo também escreve aqui, tá? Para relatar como está a sua prisão, como tem sido, como ele se sente, também para encorajar os filipenses, exortando-os para que eles continuem firmes, para que eles continuem fazendo o que Deus deseja deles, também para exortá-los tanto na questão da humildade quanto na questão da unidade, é bastante presente na carta disso. Ele também, nessa carta, ele recomenda Timóteo e Epafrodito, que ele vai encaminhar para ir até Filipos, para ajudar na igreja. E ele também usa para combater 2 heresias que eram presentes na época, que eram alguns mestres judaizantes que estavam chegando,
alguns mestres judaizantes que estavam tentando convencer os filipenses a cumprirem também a lei para serem salvos, e os antinomistas, que era uma heresia mais voltada para a cultura grega, que também começa a surgir na igreja. Então, Paulo também trata desses assuntos na carta. Existe até uma linha aí de estudiosos que acredita que a carta originalmente teve como função essa gratidão pelas ofertas, e que esses assuntos secundários são fragmentos de outras cartas que Paulo escreveu para os filipenses em outros momentos, que foram adicionados à carta. Alguns estudiosos pensam assim. Eu discordo porque a carta, para fazer esse quebra-cabeça, a carta não teria fluidez que ela tem, a questão do começo, meio e fim que você percebe na redação de Paulo nessa carta. Teria que ser alguém muito detalhista para fazer essa colagem de vários fragmentos para a carta ficar tão perfeita assim. Mas é uma linha de pensamento de alguns estudiosos. Tá? Então, esse seria os propósitos da carta. E aí, que é importante, algumas curiosidades que eu trouxe da carta para vocês aqui. Como a gente não tem uma presença judaica muito grande lá em Filipenses, uma coisa interessante dessa carta, a carta de Paulo aos Filipenses, é que essa carta não contém nenhuma citação do Antigo Testamento. Não tem Antigo Testamento nessa carta. Não tem citação de sacrifício, não tem sacrifício, sistema sacrificial dos judeus, não tem citação da Torá, não tem citação de nada vinculado à religião dos judeus. Então, é uma carta totalmente cristã gentílica, cristã grega, não tem a ver com a cultura judaica. Isso chama atenção, embora Paulo sendo judeu, né, de origem judaica, da tribo de Benjamim, ex-fariseu, não tem nenhuma citação do Antigo Testamento, porque Paulo está aqui, e é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, né, quando a gente prega, quando a gente ensina, Paulo está aqui atento a quem é o perfil para quem ele está falando. Não eram judeus. Não tinha presença judaica lá. Então Paulo fala sem necessariamente citar o judaísmo. A gente precisa estar atento a isso. Vou pregar o evangelho para um adolescente, como é que eu me comunico com um adolescente? Vou pregar o evangelho para um idoso, como é que eu me comunico com um idoso? Vou pregar o evangelho para um judeu, como é que eu me comunico com esse judeu? Então é importante a gente ter essa noção que Paulo tinha. Então ele nem cita o Antigo Testamento, porque para eles, para os leitores, seria algo estranho citar o Antigo Testamento. Isso é muito legal de Paulo. Outra coisa interessante também é que essa carta é conhecida por muitos como a Epístola da Alegria, porque existem mais de 16 vezes, né, Paulo mostra que está alegre, Paulo usa a palavra alegria, suas variações na carta, pensando na língua original, que é o grego. Então é uma carta que Paulo demonstra muita alegria, então muitos chamam da Epístola da Alegria, essa carta de Paulo aos Filipenses. Tá? Então, algumas curiosidades da carta. Para a gente fechar a aula agora, pessoal, então, eu queria, se vocês não quiserem acrescentar nada, né, fiquem à vontade, eu queria mostrar para vocês só o esboço da carta, depois algumas coisas que eu queria deixar para vocês guardarem. Esse aqui é o esboço da carta. Ó, a Ana coloca uma coisa bem atual aqui, é interessante. Ó. Vai pregar do amor de Deus, já começa falando que Paulo Gustavo foi para o inferno numa sociedade que está empenhada em defender direitos LGBTs. Deixa Deus trabalhar no momento certo. É verdade. Né? A gente vai pregar para alguém que tem uma determinada cultura, tem uma determinada situação, num contexto que a gente está, tomar muito cuidado para a gente não inviabilizar a pregação do evangelho. Né? A gente já chega falando de juízo. Lembrem, o evangelho é o primeiro, uma boa notícia. E a gente já chega falando de Deus pesando a mão, de Deus irando, de Deus castigando. Não que Deus não castigue, não que Deus não se ire, mas a gente precisa apresentar o amor de Deus. O evangelho é uma boa nova. E a gente parece que quer primeiro falar da má notícia, né? E não da boa notícia. Bem lembrado, né? Bem lembrado. Legal isso. A gente precisa estar atento ao nosso público, à sociedade que a gente vive, para a gente pregar. Eu lembrei, Ana, de quando vocês iam lá fazer evangelismo na cidade de Aparecida do Norte, né? Tem uma presença muito católica ali, e a nossa igreja acho que uma vez foi lá fazer um trabalho evangelístico, eu não era convertido ainda, escuto histórias dos irmãos, e a maneira de abordagem que você tem com as pessoas tem que ser uma abordagem não desfazendo da fé delas, não ofendendo a fé delas.
Eu conheço uma irmã que foi perseguida por uma religiosa, apanhou de guarda-chuva, porque talvez não tenha abordagem, não teve a abordagem adequada na época. Então a gente precisa tomar cuidado. Como a gente prega, como a gente fala, né? Tá atento ao público para quem a gente vai falar e levar em conta disso. A gente já estudou, por exemplo, a carta de Paulo. Ah lá, a irmã se entregou no chat, pessoal. Não vou dizer quem foi, tá? Se entregou aí no chat. Tá? A gente tem o relato de Atos aqui também, quando Paulo vai pregar na Grécia, em que ele utiliza as divindades gregas para pregar o evangelho. Então a gente precisa estar atento a essas questões. Bem legal, bem legal. Vamos lá, pessoal. A carta, então, a gente vai tratar essa carta que ela está mais ou menos dividida assim. Paulo, ele começa com a saudação, bem no comecinho aqui da carta, no capítulo 1, verso 1 ao verso 2, e aí ele tem praticamente quase todo, né, boa parte do capítulo 1 com ação de graça e orações, agradecendo, demonstrando gratidão pela igreja de Éfeso, pela igreja de Filipos, perdão. Tá? Aí depois um trecho aí de exortações, do verso 27, capítulo 1 até o 2:18. Paulo utiliza depois do 19 até o 30, até o final do capítulo 2 aqui, para apresentar Timóteo e Epafrodito, para que eles possam, para recomendá-los, já que eles estavam indo para Filipos. E aí o capítulo 3, ele utiliza aqui, basicamente, o capítulo 3 para advertir as pessoas de Filipos com relação às heresias, né? Os judaizantes e os antinomistas. Ele começa a falar dessas heresias. E o final do capítulo 4, verso 2 ali até o verso 23, com algumas exortações finais, inclusive no final, sugerindo aí a resolução de um conflito que existia entre duas irmãs, bem curioso, Paulo tratando isso. A igreja não é um lugar perfeito, tem problema, a gente vai tratar isso mais pra frente. Esse é o esboço da carta. O que eu queria que você guardasse na aula de hoje? Pô, Luciano, uma aula de história praticamente, né? Mas eu queria que, como foi uma carta aí que foi escrita para um lugar que Paulo viajou e gostou muito, eu queria trazer algumas memórias dessa viagem que Paulo trouxe e para a gente ter em mente para trazer também para o nosso dia a dia essas memórias aí, como se fosse algumas fotografias que a gente tirou dessa primeira aula falando da introdução à carta de Paulo aos Filipenses. Primeira memória, que a gente precisa demonstrar gratidão mesmo quando a gente enfrenta adversidades. Paulo estava preso, a gente não sabe se em Éfeso, na Cesareia ou em Roma. Paulo preso, mas Paulo demonstra muita gratidão nessa carta. Gratidão pelo que Deus fez por ele quando chegou lá na segunda viagem missionária, gratidão pelo cuidado que as pessoas tiveram com ele mandando ofertas. Então, mesmo nos momentos de adversidade, a gente falou sobre isso na reunião de oração na sexta-feira, a gente precisa estar atento ao cuidado de Deus na nossa vida. E a gente precisa agradecer por isso, porque ter agradecido a Deus não é algo que vai só encher o ego de Deus, não é só isso. Ter agradecido a Deus traz para a gente esperança, porque a gente começa a perceber que há razões para a gente agradecer, que há razões para a gente sorrir, para a gente ter alegria, mesmo nas adversidades, mesmo nesse período quase apocalíptico que a gente vive, há razões para a gente ser feliz, há razões para a gente se alegrar. Então Paulo nos ensina isso na carta aos Filipenses. Outra memória que eu queria que vocês carregassem: a gente precisa manter a alegria de viver, pessoal. Eu sei que é pesado viver, a gente está vivendo um momento complicado, mas a gente precisa ter alegria. Deus nos concede todos os dias pequenas alegrias. E essa carta mostra isso. Paulo preso, e a palavra que mais aparece na carta é a palavra alegria. Epístola da alegria. Então vamos, mesmo nesse momento difícil que a gente tem enfrentado, distantes uns dos outros, né? Olhando na telinha, estou vendo aqui o Gilmar aí com o celularzinho dele, o rostinho do Gilmar. E é interessante, a gente não consegue olhar nos olhos aqui, né? Isso é uma coisa muito, muito chata do virtual, né? A gente não consegue olhar nos olhos. A gente se perde. Tem gente, inclusive, que dá aula, palestra, participa das reuniões, olhando para si. Eu fico sempre procurando um rostinho aqui. Vocês estão normalmente com as câmeras fechadas, mas eu fico procurando um rostinho para olhar para o rostinho, para eu não me sentir sozinho. Mas é assim que funciona, mas Deus nos dá essa possibilidade de estarmos juntos e eu me alegro por isso. E a gente tem que procurar alegria mesmo nesses momentos complicados. Tá? Outra coisa importante que a gente lembra aqui das memórias de Filipos é que
Deus pode fazer grandes coisas por meio de qualquer pessoa. Uma igreja que começou com uma mulher, pequena empresária, uma escrava e um carcereiro. Talvez o nível mais baixo do exército romano. E foi a igreja que mais abençoou Paulo. Que ofertou, que demonstrava gratidão pelo ministério de Paulo, que pregava o evangelho. Então, não há nada que Deus não possa fazer. Basta a gente se colocar à disposição dele. Ah, Luciano, mas eu não estudei. Ah, Luciano, mas eu sou muito novo. Ah, Luciano, mas eu sou muito velho. Deus pode fazer o que ele quiser com a gente. Só basta a gente se colocar à disposição. Uma igreja começou com pessoas simples e que é uma igreja apaixonante. A gente vai ver durante a leitura da carta. Então, tenha isso na sua mente. E a última memória que eu queria que vocês trouxessem: situações de sofrimento podem ser transformadas em bênção por Deus. Paulo mostra que pessoas como o carcereiro, que estavam prestes a serem mortos, a se matar por causa de uma situação, e aquela situação trágica para ele trouxe salvação para ele, posteriormente para a família dele. Então, Deus pode transformar a nossa dor de hoje, o nosso sofrimento de hoje, em bênção amanhã. Então, não desanime. Não desanime. Irmã Vera, levantou a mão, pode falar, fica à vontade. Oi, Luciano, deixa eu só contribuir aí, né? Claro, fica à vontade. Interessante, né, você falar das igrejas, da proposta, né, do sustento, né? A nossa igreja, na última assembleia, foi desafiada a participar do projeto de missões do sertão, né, com aquele ônibus que vai levar lá todo um atendimento odontológico, clínico, geral, né? E, então, muito bacana de saber que a nossa igreja está dentro do propósito ali, né, estabelecido desde a origem, né? Bacana, e aí é um desafio para os irmãos, né? A gente foi desafiada a R$ 300 mensal, um valor assim muito pouco, porém esse pouco que vai fazer um montante no final e vai com certeza estar abençoando vidas, né? Então, bacana de saber que e os outros, né? A gente tem um outro missionário, o pastor Valdir, e mesmo fazendo missões, como você disse, né? Na família, no vizinho, a igreja estando de portas abertas, né? O tempo todo, as nossas divulgações pelo Facebook, indo pelo YouTube, quer dizer, isso a gente não consegue mensurar aonde a palavra do Senhor está sendo semeada, mas com certeza nós estamos fazendo sim. Mas podemos, claro, e devemos sempre melhorar, né? Buscar realmente alcançar os corações mesmo, né? Os dias estão difíceis e as pessoas estão sedentas. Então a gente precisa aproveitar para plantar mesmo a semente. E aí Jesus faz a obra de fazer ela semear, né? Obrigada, viu, Luciano? Muito boa. Obrigado, irmã. E assim, uma coisa que é interessante que a irmã Vera falou aqui: nunca ache que o que você pode fazer é pouco. Esse pouco pode abençoar pessoas. A gente aqui em casa tem passado por uns momentos não tão simples assim. E ontem eu me senti muito impactado quando o pastor, acho que foi o pastor colocou no grupo da igreja uma mensagem do Ministério de Ação Social que faltam alguns itens para cestas básicas. E aí eu falei, pô, a gente está passando por uma situação tão complicada aqui em casa, mas tem um item lá que eu posso ajudar, que não tem um valor tão alto. E eu pensei assim, mas é tão pouco, que é o detergente. É tão pouquinho. Mas eu falei para a Ana, até avisei a Carla ontem, hoje nós vamos passar no mercado e vamos comprar os detergentes e vamos entregar para fazer a cesta. É tão pouquinho, é o que eu posso, mas é tão pouquinho, é o que a gente vai fazer. Às vezes, meu irmão e minha irmã, você tá lá com o seu dinheiro na mão e pensa assim, é tão pouquinho, eu não vou dar. Dê, meu irmão, dê, minha irmã, porque vai abençoar. Porque vai abençoar. Talvez as pessoas lá de Filipos pensassem assim, nós somos tão pobres, o apóstolo está precisando de muito dinheiro, não vamos mandar não. Não vamos mandar não. Não, eles se alegravam em abençoar. Eles se alegravam em fazer parte do ministério de Paulo, ainda que fosse cada um com um pouquinho. E é o que a irmã Vera falou. Nossa igreja está dando R$ 300. Para a gente, talvez para alguns pareça pouco, mas para a situação financeira da igreja hoje, é um valor a mais no nosso orçamento.
talvez seja, para o projeto todo seja pouco, mas juntando de pouquinho em pouquinho, vai abençoar o projeto e Deus vai fazer a obra dele. Então a gente tem que ter isso em mente. Parece pouco que Deus colocou na sua mão para fazer? Mesmo assim, faça. Porque Deus vai fazer grandes coisas com esse pouquinho que ele coloca. A Bruna testemunhando aqui, ó. Comecei a trabalhar, o meu dízimo é tão pouquinho, mas tenho o prazer de poder estar contribuindo e fazendo a vontade do Senhor. É essa, a gente faz com alegria. O próprio apóstolo Paulo fala numa das cartas aos Coríntios, né? Deus ama quem dá com alegria. É alegria, alegria é a palavra-chave dessa carta. Amém? Irmãos e irmãs, se alguém quiser falar mais alguma coisa, eu termino por aqui. Na semana que vem, o professor Rodrigo começa aí a falar sobre a carta aos Filipenses, e o tema da nossa aula, pelo menos inicialmente proposto, é as bases para a nossa segurança. Então esse é o tema da nossa aula, aí começando o capítulo 1 de Filipenses. A ideia é que a gente esteja aí em Filipenses nos próximos 3 meses estudando essa carta. Então eu conto com você nas próximas aulas. Deus abençoe a todos e todas. Nós vamos encerrar a gravação agora, Bru, tá bom? E a gente faz a oração no final.